as empresas que industrializam jornais, revistas, periódicos, videogramas, fonogramas, por que elas teriam que ser penalizadas? Se a própria Constituição que quis proteger esses produtos industrializados. E para quem não está inscrito ainda no canal do YouTube, por favor, né? Não preciso nem dizer, se inscreva no canal, porque assim vocês vão receber, sempre que a gente entrar ao vivo, ou sempre que a gente publicar um novo vídeo, vocês vão receber a notificação, tá? Por que o STJ está julgando isso agora? Porque nós temos aí, quando a gente vai falar de desoneração, nós temos hipóteses de alíquota zero, hipóteses de não incidência do IPI, hipóteses de isenção do IPI e hipóteses de imunidade do IPI. Qual que é a diferença da imunidade? Imunidade é aquilo que desonera o IPI, mas que tem previsão constitucional. Então, a Constituição, ela fala, quando a gente vai olhar lá o artigo 153, que é o artigo que trata do IPI, a única imunidade que tem lá relacionada ao IPI é o que está previsto aqui no parágrafo 3º. Fala o seguinte: o imposto previsto no inciso 4 não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao exterior. Então, essa é uma imunidade do IPI. O que o STJ está julgando? Está julgando que se nos casos de imunidade do IPI, se mesmo assim vai se aplicar a Lei 9.779, porque a Lei 9.779, ela fala, inclusive, de produto isento ou tributado a alíquota zero. Não fala de produto imune, fala de produto isento ou tributado a alíquota zero. Mas aí, se a gente for mergulhar mais a fundo, nós podemos olhar o ato declaratório interpretativo da Receita Federal número 5 de 2006, em que ele fala o seguinte, tá? Fala o seguinte, ele vem falando sobre, no artigo 2º ele fala, o disposto no artigo 11 da Lei 9.779, tá? Não se aplica aos produtos com a notação NT, não tributados, tá? Então, se o produto ele é não tributado, tá? Se está escrito lá não tributado, você não consegue manter os créditos da entrada, tá? Isso está no inciso 1 do artigo 2º do ato declaratório interpretativo número 5 de 2006, tá? E no inciso 2º fala o seguinte, também não se aplica aos produtos amparados por imunidade. Então, a Receita fala, produtos amparados por imunidade não se aplica. E também fala, não se aplica aos produtos excluídos do conceito de industrialização por força do disposto no artigo 5 do Decreto 4.544, regulamento do IPI. Então, tudo que está excluído do conceito de industrialização também não se aplica. Contudo, o parágrafo único desse artigo 2º do ato declaratório interpretativo número 5, fala o seguinte, excetuam-se do disposto no inciso 2, que é o que fala dos produtos imunes, né, ou os amparados por imunidade, os produtos tributados na TIP, tá, que sejam lá pela TIP, eles são produtos tributados, eles têm incidência de IPI, mas que a imunidade que se aplica a eles seja decorrente de exportação para o exterior. Ou seja, a única imunidade que está falando lá no artigo 153 da Constituição é a imunidade para o exterior. Então, no quesito imunidade para o exterior, se você está exportando, tá? Então, ele sofre a imunidade porque você está exportando, você continua tendo direito à manutenção desse crédito. Aí você me pergunta, então, Letícia, por que o STJ está julgando isso? Porque a gente tem outras imunidades dentro da Constituição, lá no artigo 150, tá? Quais são as outras imunidades que estão na Constituição? São aquelas imunidades do artigo 150. Tá? Então, quais são as imunidades que podem estar aqui relacionadas ao IPI, tá bom? São as imunidades do inciso 6 do artigo 150. E aí a gente vai falar sobre instituir imposto sobre, tá? Só vai se aplicar os incisos D e os incisos E, tá? Porque são apenas esses que podem estar agravados pelo IPI. Quais são os incisos imunes? Livros, jornais, periódicos e papel destinado à impressão ou fonogramas e videogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como os suportes materiais ou os arquivos digitais que as contenham.
salvo na etapa de replicação industrial de mídias óticas de leitura laser. Isso aqui, gente, hoje em dia já está super ultrapassado, porque a gente nem vende mais CD, né, DVD, tá vendo? Mas seria para CD, para DVD e para livros, jornais, periódicos. Então, tudo que seja industrialização, tá? De livros, jornais, periódicos, lembre que tá, né, dentro dessa imunidade também se aplica os tablets, né, os leitores de e-book digital, né? Então também se aplica aqui, né? Os e-books, os livros digitais, revistas digitais, tudo aqui. Se tiver sido, se as indústrias, né, que comercializam esse tipo de produto, tá? Que industrializam esse tipo de produto, compram insumos agravados pelo IPI, e a saída do IPI não tem, porque é imune, estão dentro dessa discussão do STJ, tá? Para saber se o artigo 11 da Lei 9.779 abarca esse tipo de imunidade. Porque a imunidade para exportação, a gente já viu que a própria Receita Federal entende que essa imunidade para exportação está válida. Porque teve lá o gravame do IPI, está previsto o gravame do IPI, só que como o produto está sendo vendido para o exterior, ele acaba recebendo a imunidade. Agora, na tabela do IPI, se a gente for ver qualquer coisa relacionada a livros, jornais, periódicos e a CD, DVD, enfim, ele já não vai ter incidência do IPI por conta da imunidade, não vai ter lá, né, o destaque do IPI. Então, é isso que está sendo discutido no STJ, tá? Então, vão ser essas as empresas, tá? Essas as indústrias que podem, caso o STJ entenda que a imunidade não está dentro lá do artigo 11 da Lei 9.779, aí podem sim sofrer uma perda lá no STJ. E esse caso, gente, esse caso que está lá no STJ, ele está marcado agora para essa semana, tá? Vai ser restabelecido agora, no dia 24, tá? E qual que é a defesa aqui? A defesa do contribuinte é que se a legislação fala de alíquota zero, fala de isenção, automaticamente deveria se estender para a imunidade, porque a imunidade nada mais é do que uma isenção prevista na Constituição, né? E não prevista em lei, mas prevista na própria Constituição. Então, se algo que é maior, que é constitucional, está tá ali, né? Por que a legislação teria que excluir se foi algo? Por que as empresas que industrializam jornais, revistas, periódicos, videogramas, sonogramas, por que elas teriam que ser penalizadas? Se a imunidade, se a própria Constituição que quis proteger esses produtos industrializados, entenderam? Então, a defesa dos tributaristas que estão defendendo esse caso é que não faria sentido se excluir a imunidade da legislação, certo? Para mim também não faz sentido, porque a imunidade é uma isenção, só que é uma isenção prevista na Constituição. A única diferença é que ela está prevista na Constituição, tá? Não está prevista em não está prevista em uma lei, está prevista na Constituição, que é a lei maior. Então, a Receita Federal, ela se apega ao texto ali, tá? A literalidade do texto. Então, a Receita Federal está falando, olha, o texto não fala de imunidade. Então, se não está falando de imunidade, Receita Federal, não vou entender que os produtos que são imunes, eles vão poder, as indústrias vão poder manter o crédito do IPI na entrada. Então, é isso que está em jogo, gente. É isso que está em jogo. Então, todas as empresas que industrializam jornais, revistas, periódicos, CDs, DVDs, basicamente, vão ser alvo, né, desse julgamento do STJ, tá? Pode ser bom ou pode ser ruim para essas indústrias, ok? Se a gente for pensar aqui, né, em termos dos livros digitais em si, os livros digitais em si não só, nem tem, tudo digital, não tem nem incidência de IPI na entrada nem na saída. Mas os equipamentos, os leitores de e-book, sim, aí sim. Daí você toda a questão dos insumos e as vendas, tá? Só que as vendas são imunes. Então,
todas as indústrias que comercializam os tablets ou os leitores de e-book, tá, podem ser beneficiadas, né? Porque o que acontece? O normal, gente, é a manutenção desse crédito. Na vida, no cotidiano dessas empresas, elas mantêm esse crédito, mesmo que os itens sejam imunes. O que acontece é, as que sofrem fiscalização estão aí dentro desse imbróglio, porque a Receita Federal entende que, nesse caso, até pelo ato declaratório interpretativo número 5, que nesse caso não poderiam manter o crédito da entrada, tá? Das compras dos insumos, ok?